Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. O assunto de hoje é a Lei 11.416, uma lei bastante específica, uma lei que é específica para o Poder Judiciário da União, que trata das carreiras administrativas do Poder Judiciário. Bacana? Olha só, fiz uma pesquisa muito grande. O professor, para preparar essa aula, eu confesso para vocês que eu fiz aí mais de 60 exercícios aí de diversas bancas de concurso. Para quê? Para trazer uma aula mais eficiente, mais pontual, uma aula mais enriquecida para o aluno. E eu digo para vocês o seguinte, atenção, se no seu edital, preste atenção, lá consta a lei 11.416, preste atenção. A probabilidade dessa lei ser cobrada na sua prova é muito grande, bacana? E aí eu dou um conselho para vocês, eu dou uma dica para vocês muito interessante. Gente, essa lei é tranquila, essa lei é fácil, não tem pegadinha. Tem algumas situações que podem confundir o aluno, principalmente aquele aluno que faz as coisas no automático, mas o professor está aqui para te orientar, para te ajudar, e eu tenho certeza, papo reto, preste atenção. Se você assistir essa videoaula com bastante atenção até o final, garanto para você que você estará altamente competitivo nesse assunto e você tem tudo para acertar todas as questões. Bacana? Então vamos lá, vamos rapidamente para a nossa aula, né? Então, Lei 11.416 de 2006, né? E alterações. Este assunto aqui, e alterações, é muito importante. Tá? Muito importante. Por quê, professor? Porque esta lei aqui, nós tivemos diversas alterações, tá certo? Diversas alterações nós tivemos nessa lei aqui. E eu estou gravando essa lei em 2017, eu peguei a última alteração, tá? A última alteração. Então, 2017. Muitas alterações tiveram essa lei. Bacana? Então, vamos lá. Como é de praxe, como o professor sempre explica as legislações específicas, eu gosto de comentar a ementa, né? A ementa é esse cara aqui. O que esse cara aqui é? Qual que é o trabalho da ementa? A ementa vai tratar do objetivo da lei. Qual que é o objetivo da lei? Dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Olha só, dispõe sobre as carreiras, né? Professor, eu posso considerar esta lei o famoso plano de cargos, carreiras, remunerações? Pode, professor? Não, nós não podemos. Por quê? Porque tem muitos outros assuntos importantes aos PCCS que essa lei não tratou. Mas eu posso afirmar para vocês que contribui muito para o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário, né? Professor, vamos lá. O que o senhor considera, tá certo? Olha só, carreiras dos servidores do Poder Judiciário. Então, preste atenção. Essa aula aqui serve para todos os TRFs, tá certo? Serve para todos os TRTs, tá? Vamos colocar o Szinho aqui, para todos os TREs e para todos os tribunais superiores. Professor, exemplos de tribunais superiores. Tudo bem, vamos lá, ó. STF, STJ e muitos outros aí. Então, essa lei aqui serve para todas essas entidades, para todos esses órgãos. Por quê? Porque são todos os órgãos componentes aí do Poder Judiciário da União, tá? Do Poder Judiciário da União. Então, essa lei aqui serve para todo esse pessoal aqui. Olha a importância, né? Ok, né? Professor, isso aqui eu gosto quando acontece isso, porque eu nunca estudo somente para um concurso, eu estudo para diversos concursos. Então, essa lei aqui, ela vai tratar sobre isso. Vai tratar de quem? Sobre as carreiras dos servidores. Bacana? A gente vai estudar aqui todas as carreiras dos servidores. Esta lei, nós temos uma parte introdutória, tá? A parte introdutória vai do artigo 1º até o artigo 7º. Do artigo 8º em diante, a lei estruturou em blocos de assunto. Por exemplo, nós vamos falar primeiro a parte geral, muito importante. Vamos falar aqui do ingresso na carreira, também é muito legal essa parte, do desenvolvimento da carreira, da remuneração e das disposições finais e transitórias. Professor,
O que eu devo priorizar, professor? Eu gosto de estudar com prioridade. Gente, papo reto com vocês. Ó, o artigo 1º ao 7º não está nenhum desses, não está contido nenhum desses blocos, né? De 1 ao 7º. Então, de 1 ao 7º, mais ingresso na carreira, desenvolvimento na carreira e da remuneração, garanto para vocês, tá? Garanto para vocês, olhando no seu olho, com toda a franqueza, que é o seguinte: mais de 90% das questões de provas, da questão das provas de concurso de todas as bancas irão versar sobre isso, tá certo? Irão versar sobre isso. Ou seja, as disposições finais e transitórias aqui não é tão importante, ok? Vamos lá, lei curta, lei tranquila. Essa aula com muitos exercícios vai ajudar bastante. O artigo 1º. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Muito importante, já disse para vocês, Judiciário da União. Professor, e como que ficam os estados? Cada estado vai ter a sua lei de carreira dos estados, da Justiça Estadual. Isso aqui é da União. E da União, eu já disse para vocês, aqui você tem o nosso estudo aqui sempre é integrativo, eu gosto sempre de pegar uns outros assuntos para enriquecer a aula. Estamos falando de quê? Dos tribunais regionais federais, que é a Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, enfim, todos órgãos componentes do Poder Judiciário Federal. Vamos lá. O artigo 2º, ele vai definir quais são os cargos pertencentes às carreiras dos servidores, né? Então, as carreiras dos servidores são compostas por cargos. Quais são esses cargos? O artigo 2º vai dizer para vocês. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. Então, vamos lá. Respectivos cargos. Primeiro, analista, ok? Segundo, analista judiciário, técnico judiciário, auxiliar judiciário. Ou seja, nós temos 3 cargos específicos. Primeiro cargo, o de analista. Segundo cargo, o de técnico. Terceiro cargo, de auxiliar. Detalhe, todos judiciários. Uma palavrinha muito importante para vocês, que esses aqui são os cargos que compõem essa carreira, são todos eles, sem exceção, por favor, nunca se esqueçam, de provimento efetivo. Professor, o que significa provimento efetivo? Provimento efetivo significa servidor efetivo. E para o servidor efetivo, na atual estrutura jurídica do país, é através do quê? De concurso público. Então, provimento olha só, provimento efetivo. São quantos cargos? 3. Professor, eu não consigo visualizar, professor, uma questão de prova para cobrar isso. Não? Então vem comigo. Vamos fazer essa questão juntos aqui. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, CESP 2016, cargo de analista. Com base no disposto da Lei 11.416 de 2006, as carreiras de analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar técnico integram os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário da União. E aí, prof? Aí eu digo para vocês, com toda franqueza, se você fez essa questão no automático, você marcou correto. Você marcou correto. Está errado. Professor, por que está errado, professor? Porque não existe esse cargo aqui de auxiliar técnico. Como é que é o nome do cara? Existe auxiliar? Sim, só que não é auxiliar técnico, é auxiliar o quê? Judiciário. Então, olha só a malícia do examinador, né? Então, por isso que eu sempre digo, os nossos alunos têm que estar sempre ligados no 220 para não deixar passar essas situações. Professor, onde que está escrito isso? Olha só, está escrito aqui, no artigo 2º da Lei 11.416, os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo: analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. O examinador, né, de forma bastante maliciosa,
trocou a palavra judiciário pela palavra de técnico. Bacana, ou seja, a questão está errada, né? Professor, só isso, né? Ok. Então é o seguinte, são quantos cargos? São 3 cargos, né? Cargo de analista judiciário, cargo de analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. O artigo 3º, tá certo? Ele vai definir as atividades de cada cargo desse. Vem comigo aqui. Os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º, que quais são? São 3, analista, técnico e auxiliar judiciário, são estruturados em classes e padrões na forma do anexo 1 desta lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Então, vamos lá. 3 coisas importantes. Então, é o seguinte, essas carreiras, tá? As carreiras, ok? As carreiras, né, compostas pelos 3 cargos, preste atenção, o que está falando aqui, ela será estruturado, ok? Será estruturado, olha só, por classes e padrões. Classes e padrões. Nós iremos estudar essas classes e padrões nesse cara aqui. Lá no capítulo da lei, que nós vamos conversar sobre desenvolvimento da carreira, já vou adiantar para vocês o seguinte, quando nós falamos de classe, nós estamos falando de critérios de, olha só, promoção. E quando nós estamos falando de padrões, nós estamos falando de progressão. Está aí para vocês, tá? Então, isso que está falando aqui, coisas importantes. Então, é o seguinte, já vamos lá, já adiantando um pouquinho. Falou de promoção, você tem que lembrar a palavra classe. Falou de progressão, nós estamos falando da palavra padrões, né? Quantas carreiras? 3. Outra coisa, outro recado importante do artigo 3º. O que ele está falando aqui? Olha só. Ele está falando o seguinte, olha só, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Áreas de atividade. Quantos cargos? 3. Atenção. Quais são as áreas de atividade? Vocês não podem esquecer disso. Nós temos 3 áreas de atividades. Nós temos, analista judiciária, área judiciária, perdão, área de apoio especializado, área administrativa. Então, nós temos 3 áreas definidas para as carreiras. Então, o Carol vai seguir a área judiciária, ou ele vai de apoio especializado, ou vai de área administrativa. Bacana? Tanto é que nós temos aí, por exemplo, né, um cargo, vou dar um cargo para você lá, analista judiciário. Analista judiciário, área judiciária. Nós temos analista judiciário, né, área de apoio especializado. Tá? Nós temos o quê? Analista judiciário, área administrativa. Técnico, tem técnico judiciário, área judiciária. Tá? Desculpa, área de apoio especializado ou de área administrativa. Então, a lei permite, através de regulamento, que o órgão ele pode o quê? Ele pode, de acordo com o regulamento, de acordo com a sua necessidade, ele pode se movimentar na posição dos cargos. Bacana? São quantas áreas? 3 áreas. Isso é importante. São quantos cargos? 3 cargos. Analista, técnico e auxiliar. Quais áreas? Judiciário, apoio especializado e administrativo. Bacana? E agora, professor, agora eu vou explicar para vocês qual que é a área de atuação de cada atividade. Judiciária. Qual que é a área de atuação? Compreendendo os serviços realizados privativamente de bacharéis em direito. Parou. Então, área judiciária, exigência, nível superior. Área judiciária, exigência, nível superior. Porque tem que ter o quê? Bacharel em direito. Professor, por que, professor, tem que ter uma área só para o direito? Gente, pensa só, nós estamos estudando o quê? Poder judiciário. O poder judiciário é o quê? É a aplicação do direito. E quem são os operadores do direito? Os operadores do direito são os bacharéis em direito. Por isso que a área judiciária exige o quê? Privativamente. Tá? Abrangendo processamento de feitos, execução de mandados,
análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como na elaboração de pareceres jurídicos. Então, essa aqui é a área de atuação da área jurídica. Professor, área de apoio especializado, né? Olha só, compreendendo os serviços para a execução, dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas a critério da administração. Olha aí, professor, né? Então, nós sabemos que a área judiciária ela é privativa para nível judiciário, nível superior, quem são os bacharéis em direito. Agora, o apoio especializado, nós temos aí algumas vertentes, preste atenção aqui, ó. Compreendendo os serviços para execução dos quais exige titulares devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão, tá? Esses caras aqui, eu vou parar aqui, ó, parou aqui, esse cara aqui, tá? Parou esse cara aí. Professor, psicólogo, inclui aí. Médico, aí, nutricionista. É isso aí? É isso, professor. Mas tem mais, tem a palavrinha ou. Ou o domínio de habilidades específicas a critério da administração. Professor, eu quero algum exemplo, professor. Tudo bem, ele está procurando um técnico de eletrotécnica, um técnico de eletricidade, ok? Técnico de eletricidade, não é engenheiro, mas ele é o que tem habilidades específicas. Então, por isso que se fala de apoio especializado. Bacana? Entenderam? Preste atenção, tá? Vamos fazer uma questão já para vocês aí. Se vocês não tiverem esse discernimento, vocês não conseguem acertar a questão. E, finalmente, nós temos o que? A área administrativa. A área administrativa é o que? A área meio, né? Compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações, contratos, orçamentos, finanças, controle interno, auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Então, aqui são as atividades meios, né? Muito importante é você, para uma prova de concurso, sabendo quais são as atividades meio. Olha só, atividade meio, ó, relacionados, ó, recursos humanos, material, patrimônio, licitações, contratos, orçamentos, controle interno, auditoria. Importante, ó, segurança, transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Bacana? Fechou. Então, vamos continuar aqui. Então, artigo 3º, qual que é o trabalho dele? Definir quais são as áreas de atuação dos cargos da carreira ora especificados. Parágrafo único. As áreas que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades quando forem necessárias a formação especializada, por exigência legal ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Ou seja, o parágrafo único deu uma ampliada no cargo. Bacana? Importante o artigo 3º? Com certeza. Agora, aqui, esse cara aqui fala, olha só, ó, anexo 1 desta lei. O que o anexo 1 desta lei vai apresentar? As classes e padrões. Quais são essas? São aqui. Professor, quantos cargos? 3. Analista judiciário, técnico judiciário, auxiliar judiciário, técnico judiciário e analista judiciário. Nós falamos o quê? Que a carreira ela é estruturada em classes e padrões. Olha aqui, classe e padrão. Professor, faz uma questão de concurso, sim. Quantas classes tem? Quais são as classes de analista judiciário? Vamos lá? Quantas classes são? 1, 2, 3. Quais são as classes? Ó, A, B e C. Então, nós temos aí, ó, em todas elas, estamos unificando aqui. Houve uma padronização. Para cada cargo, nós temos quantas classes? 3. 3 classes. Tá? Padrões. Tá? Padrões. Esses padrões aqui são diferentes. Tá? Os padrões é o seguinte, ó, cada classe tem seu padrão. Classe A, ó, tá? A classe aqui é promoção. Ok? É o promoção. E o padrão aqui vai ser a progressão. Vai ser a progressão. Professor, por que isso? Isso que é carreira. Isso é carreira. Nós vamos ver na parte do desenvolvimento mais para frente esse cara. Por exemplo, do ingresso, todos os cargos
tanto de auxiliar técnico, o cara vai entrar sempre no A1. A1. Entenderam, gente? A1. O que acontece? Esse servidor, ele dá entrada, ele entra no A1, tá certo? Ele entra no A1, que é a classe e o padrão inicial da carreira. Com o tempo, ele vai acumulando mais conhecimento, ele vai sendo avaliado, vai sofrendo avaliação de desempenho individual, ou seja, vai ficando mais competente, vai adquirindo mais conhecimento, vai se transformando, vai se desenvolvendo num profissional melhor. Consequentemente, ele tem que ter uma remuneração melhor. E essa remuneração melhor está aqui. O que acontece? Vamos lá. Qual que é o sonho de todo servidor público? É o cara chegar no C13. Por quê? Porque o C13, analisando a gratificação da atividade judiciária e o vencimento, é o maior salário. Tá? É o topo da carreira. Qual que é o topo da carreira, então? Sempre C13. Então, ele vai galgando, aqui, ó, de classe em classe e de padrão a padrão. Cada pulinho desse aqui, um dinheirinho mais no bolso do cara. Pode ter certeza disso. Tá? Cada pulinho é um dinheirinho. Então, a galera já entra, né? Papo sério, eu posso falar isso com bastante conforto, porque eu já fui servidor público aí por bom tempo. O cara quer o quê? Ele quer, promoção e progressão. Promoção e progressão, né? Tá certo? Então, isso aqui é a estrutura. Professor, não ficou muito claro. Então, eu vou falar para vocês o seguinte, tenha um pouquinho de paciência, porque lá no capítulo do desenvolvimento, nós vamos falar esse cara completo. Bacana? Só mostrando o anexo 1, porque lá no caput do artigo 3º mencionou o artigo 1º. Bacana? Vamos lá. TRE, um exercício para a galera aí. TRE 8, CESP 2016. Com base no disposto na Lei 11.416 de 2006, exige-se nível superior na escolaridade dos ocupantes de cargos da área de apoio especializado. Professor, então o que ele está falando o seguinte? Ele está colocando o seguinte, lá no artigo 3º da lei, ele definiu quantas áreas de atuação? 3 áreas de atuação. Tá? O primeiro, está lá, área judiciária. Essa área judiciária é privativamente para bacharéis de direito. Se é bacharel de direito, lógico, exige o quê? Nível superior. Bacana, tá? Exige esse nível superior. Mas aqui não fala essa primeira área. A segunda área, qual que é? Apoio especializado. E a terceira área administrativa. Tanto o apoio especializado, tá? Tanto o apoio especializado quanto a área administrativa, tá certo? Podem, né? Eles podem ter aí, eles podem ser providos tanto por nível superior, dependendo da especificação da necessidade do cargo, né? Por exemplo, o órgão precisa de um contador. Se ele precisa de um contador, ele vai ter lá, olha só, analista judiciário, área de apoio especializado, contador. Então, este cargo vai ser o quê? De nível superior. Só que, tanto na área de apoio especializado quanto na área administrativa, tá? Nós podemos ter nível médio. Podia ser o seguinte, técnico, judiciário, área de apoio especialista, eletrotécnico, tá? Eletricista, tá certo? Eletrotécnico, eletricista, ou seja, ele é apoio especializado, tá lá na eletricista, tá certo? Mas é de nível médio, tá certo? Então, ou seja, essa questão aqui, ela está errada. Muitas pessoas aqui podem ter errado no automático. Professor, vamos ler o artiguinho? Vamos voltar aqui um pouquinho, olha só. Área de apoio especializado, compreendendo os serviços para execução das quais exige dos titulares o devido registro do órgão fiscalizador do exercício de profissão. Exemplo, médico, contador, tá? Psicóloga, né? Todos esses cargos têm nos tribunais, todos eles, né? Ou domínio de habilidade específica, o cara é eletricista, o cara é encanador, tá certo? Então, esse cara aqui, eletricista encanador,
não necessariamente tem que ter o quê? Uma engenharia para isso. Ele pode ter uma habilidade específica, ou seja, ele pode ser de nível médio. Isso fica a critério da administração. E a questão bastante capciosa, né? Ele colocou apoio especializado. Essa aqui é um tipo de questão na qual o objetivo é pegar os alunos que têm um conhecimento mediano do assunto, né? Então está errado, porque tanto a área de apoio especializado quanto o administrativo podem ter nível superior ou não, tá certo? Bacana? 10. Então, essa questão está errada. Artigo 4º, vamos lá. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte. Então, vamos lá. O que diz o artigo 4º? Qual que é o trabalho dele? O trabalho do artigo 4º é definir as atribuições. Por quê, professor? Porque todos os cargos, obrigatoriamente, têm que ter as suas atribuições. E o cara que ocupa esse cargo, ele vai ter as competências com base na atribuição. O que ele está falando aqui? Que esse detalhamento das atribuições, ele remeteu para onde? Lá para o regulamento. Quem que é esse regulamento, professor? Esse regulamento, 99% das vezes, traça do RI. O que é o RI? O regimento interno. Então, este é o regulamento. Então, ele falou o seguinte, que os cargos, o detalhamento dos cargos serão definidos no regulamento. Mas ele trouxe para a legislação, o legislador trouxe para conhecimento público, o que? Uma breve síntese aí de que cada carreira dessa aqui, cada cargo, cada carreira dessa aqui tem que ter. Então, nós temos aqui a carreira de analista, atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execuções de tarefa de elevado grau de complexidade. Ou seja, o analista judiciário, tá certo, vai ser para atividades de nível superior. Tá? Na administração, nós temos uma coisa muito importante. O cara que planeja não executa. Então, o cara aqui, ó, ele tem as atividades de planejamento, de organização, coordenação, supervisão. Observe, não tem aqui a atividade de execução. A atividade de execução está aqui, ó, execução da carreira de técnico, né? Auxiliar, atividades básicas de apoio operacional. Dá para vocês entenderem isso no conceito de administração? Então, temos o analista judiciário, responsável por essas atividades, a carreira de técnico judiciário, ó, execução de tarefas de suporte de técnico e administrativo. Ó. Suporte técnico e administrativo é técnico judiciário, e isso cai em concurso. Ó, de novo, suporte técnico e administrativo é técnico judiciário, né? Atividade de planejamento, não é de técnico nem auxiliar, quem quer? De analista. Então, essas aqui são as atividades. Auxiliar judiciário, as atividades básicas de apoio operacional. Atividade de apoio operacional. Bacana? Tem que decorar? Tem. Cai? Com certeza isso cai. Bacana? Entenderam? Então, vamos treinar aí o seu conhecimento. TRE 8, CESP 2016, cargo de analista. Comigo aqui. Com base no disposto na Lei 11.416, atividades básicas de apoio operacional. Atividades básicas de apoio operacional. São atribuições reservadas aos cargos de carreira, da carreira de técnico judiciário. E aí, professor? São quantas carreiras? São 3. Analista. Analista é planejamento, organização, coordenação, supervisão, etc. Técnico. Qual que é de técnico? Técnico é execução e suporte. E a de auxiliar? Auxiliar é exatamente isso, apoio operacional. Então, está errada essa questão aqui, tá certo? Está errada essa questão aqui. Opa, esse item aqui é da questão anterior. Está errada a questão. Favor desconsiderar esse cara aqui, tá certo? Favor desconsiderar esse cara aqui. Ela está errada a questão. Por quê? Porque apoio operacional chama-se, ó, auxiliar. Auxiliar, que significa essas atividades aí. Bacana? Professor, tá confuso aí? Volta para mim. Volto. Aqui é para você aprender, cara. Pode ter certeza. Olha só. Analista técnico é suporte técnico e administrativo, suporte técnico administrativo é o técnico judiciário, e para auxiliar, básicas de apoio operacional. Foi exatamente neste ponto da lei que o examinador elaborou essa questão, ok?
Mais uma questão aqui, de atribuições. Olha como atribuições são cobradas, né? TRE, Amapá, FCC 2015, cargo de analista. Considere as seguintes atividades: planejamento, organização, elaboração de laudos. Nos termos da Lei 11.416 de 2006, essas são atribuições do cargo. Quem que planeja? É o técnico? Não. O que o técnico faz? O técnico vai ser suporte técnico e administrativas, né? Isso, atribuições administrativas. Auxiliar, apoio. Então é o quê? A letra A. Auditor. Auditor está incluso na atividade de quê? Do analista, né? Do analista. Inspetor de segurança judiciária, né? Inspetor de segurança judiciária está incluso no cargo de analista. Então aqui é a letra A, tá? A letra A. Isso aí é o artigo 4º da lei, você consegue acertar essa questão. Bacana? Ok, continuando, né? Gente, aqui essa aula vai ser para vocês aprenderem tudo sobre a lei, garanto para vocês. Se vocês ficarem até o final, fazerem todos os exercícios comigo, vocês vão ser uma outra pessoa da lei, não vão errar nunca mais nenhuma questão. Artigo 1º, vamos lá. O que trata esse cara aqui? Ah, legal, olha só. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária, analista judiciário, área judiciária. Quando nós falamos de área judiciária, nós estamos falando que são todos cargos privativos de bacharéis em direito. A lei aqui criou aqui, tá, uma outra classificação, um outro cargo aqui para analista judiciário, tá certo? Área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa. Ah, professor, então de natureza externa, execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de oficial de Justiça de Avaliador Federal. Olha só. Então, nós temos aqui, esse cara aqui. E é importante vocês saberem disso aqui. Então, nós temos mais um cargo aqui. Esse cargo aqui pertence. Como é que seria o nome desse cargo aqui? Seria analista. Analista judiciário. Qual que é a área? Área jurídica, bacana. E qual que seria o cargo? O cargo de oficial de justiça, vou simplificar aqui, que é muito grande, de avaliador federal. Pronto, está aí para vocês. Legal? Professor, por que você fala o que a gente tem que saber? Primeiro, porque em muitos concursos públicos nós temos esses cargos aqui. Tem muitas vagas, inclusive, né? Muitas vagas, inclusive, que é dos oficiais, né? Oficial de justiça, muitas vagas. E, inclusive, o seguinte, lá na remuneração, esse sujeito aqui tem a percepção, tem o recebimento, tem o direito de uma gratificação, que é exclusiva para esse cargo, tá certo? A gente vai falar sobre isso lá na frente, no tópico de remuneração. O artigo 2º, presta atenção aqui, Esses dois itens aqui caem muito, tá? Então, o parágrafo 1º, ele vai tratar do cargo de oficial. O parágrafo 2º, ele vai tratar dos cargos destinados à área da segurança, Os ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa, e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, ou seja, parou. Então, aqui nós vamos ter nível superior e nível médio, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, serão conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária. Professor, então, quais são as atribuições do cargo de inspetor? Serão atribuições da área de segurança. O inspetor é nível médio ou é nível superior? O inspetor vai ser nível superior. Qual que é o nome do cargo completo do inspetor? Analistas do cargo de inspetor serão atribuições da área de segurança. O inspetor é nível médio ou é nível superior? O inspetor vai ser nível superior. Qual que é o nome do cargo completo do inspetor? Analista judiciário, área administrativa, inspetor. De novo, analista judiciário, área administrativa, inspetor. E do nível médio de segurança? Técnico judiciário, área administrativa, agente de segurança judiciária. Está aí para vocês.
Está aí para você. Professor, esse negócio cai? Olha a quantidade de questões. Despenca, preste atenção, vamos fazer juntos aqui. TRE, Ceará, FCC 2012, cargo de técnico. Aos ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa, analista judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança. É conferida para os fins de identificação funcional e denominação de. Gente, na área de segurança, segundo a legislação, a Lei 11.416, ele tem duas denominações. Então, área de segurança. Primeiro, qual que é a área? É a área administrativa. Tá? Ele pode ser o quê? Um analista ou pode ser um técnico. O analista é chamado de quê? Inspetor. E o nível médio, o técnico, é chamado de quê? De agente de segurança do trabalho. O que o cara quer? Analista. Se é analista, qual que é o cara? É a letra A, é o inspetor. Professor, top de linha. Se eu não tivesse estudado, professor, eu jamais ia ter condições de acertar uma questão como essa. São questões bastante específicas. Bacana? Vamos continuar. STF, CESP 2013, cargo de analista. De acordo com a Lei 11.416 de 2006, em um tribunal, o inspetor de segurança judiciária deverá ser servidor ocupante de cargo de carreira de analista judiciário. E aí, professor? E aí a questão está correta. Tá? Recordando, mais uma vez, para fixar o conteúdo, para a gente passar a régua nesse assunto, vem comigo aqui. Quando nós falamos de área de segurança, primeira coisa, área de segurança, qual que vai ser a área? Segurança vai ser qual área? Vai ser a área administrativa. E na área administrativa nós pode ter o cara que seja de nível superior, que ele vai ser o analista, ou de nível médio, que vai ser o técnico. O analista vai ter a denominação do nome de inspetor. Tá? Deverá ser o cargo de carreira analista judiciário. Inspetor, analista. Professor, se fosse aqui agente, seria o cargo de técnico. Bacana? Então, a questão aí está absolutamente correta aí. Tenho certeza que vocês não vão mais errar esses assuntos, ok? Vamos lá, para frente. Artigo 5º, comigo aqui. Integram os quadros de pessoal, os órgãos do Poder Judiciário da União, as funções comissionadas escalonadas FC1 a FC6 e cargos em comissão escalonados CJ1 a CJ4 para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ok. Bacana, isso é importante. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Nós temos duas hipóteses de provimento. Tá? Nós temos as funções comissionadas e nós temos os cargos em comissão. Tá? Nas funções comissionadas, vocês serão designados. Nos cargos em comissão, vocês serão nomeados. Professor, por que esse suspense todo? É simples. Tá? O examinador ele tem aqui uma avenida super pavimentada para cobrar diversas questões para vocês. Tem um portfólio de questões muito grande. Função comissionada é uma coisa, cargos comissionados é outra. E essa legislação, a 11.416, ela traz tratamentos diferentes para quando é função e para quando é comissão. Bacana? Tá certo? Então, função comissionada é uma coisa e função comissionada é uma coisa e cargos em comissão é outra coisa. Bacana? Tanto é que a remuneração ela é diferenciada. Olha só, falou FC, é a função comissionada. Falou ICJ, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando cargo em comissão. Bacana? Por hora, tem que saber duas coisas. Olha só, primeiro, para o exercício, direção, chefia e assessoramento. Pode ser ocupado por duas o quê? Pode ser ocupado por duas hipóteses. Função em comissionada ou cargos em comissão. Bacana? Fechou. Feito isso,
vamos detalhar, fazer muitos exercícios, que aqui tem um monte de pegadinhas. Primeira coisa, olha só. Vamos falar agora, então a lei vai destinar aí 4, 5 parágrafos, entendeu? 4, 5 parágrafos para tratar das funções comissionadas. Vem comigo aqui. Primeira coisa, parágrafo primeiro. Cada órgão destinará, no mínimo, 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União. Ok? Parou. Vamos interpretar por aqui. Ou seja, 80%, tá? Ó, 80%, ok? 80% das funções comissionadas deverão ser ocupadas por quem? Por servidores de carreira. Professor, quais servidores de carreira? Aqueles servidores regidos pela Lei 11.416. Ou seja, por quem? Por analistas judiciários, técnicos judiciários e auxiliares judiciários. 80%. Só que esse 80% é para quem? Para as funções comissionadas. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque lá, nos cargos em comissão, a lei vai atribuir um percentual diferente. E você tem que saber disso. Então, função comissionada, 80%. Vai por mim. Isso vai cair na prova, cara. Isso vai cair na prova. O examinador gosta de cobrar isso. Então, 80%. Professor, tá? E os 20%? Os 20% restantes serão regulamentados por essa parte final do parágrafo. Vem comigo aqui. Podendo designar-se para as restantes servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras, ó, não integrem essas carreiras, ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificações e de experiências previstos no regulamento. Então, está aí. Então, é o seguinte, eu, professor Luiz, eu posso ser nomeado, professor, eu posso ser nomeado em uma função comissionada do Tribunal Regional do Trabalho? Sim, eu posso. Tá? Eu posso, mas eu posso dentro dos 20% restantes das vagas, só que aí a lei trouxe ainda outro requisito que é cobrado pelo examinador. Eu posso, desde que seja um titular, aqui, ó, observado os requisitos de qualificação e experiências previstos no regulamento. Então, eu tenho que provar a minha qualificação e a experiência definida no regulamento. Esse regulamento, o nome dele é RI, Regimento Interno. Parágrafo 2º, atenção. Falando ainda das funções comissionadas. Tá? Ó, o artigo 5º trata de 2 institutos, das funções comissionadas e das comissões. Não confundam. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Então, olha só, numa função comissionada, o que é natureza gerencial? São aquelas que exercem direção e chefia. Tá? Eu sou chefe, eu sou gerente, eu sou supervisor. Então, esses cargos é de direção e chefia. É o caso do parágrafo 2º. O que está falando o seguinte? Presta atenção. Está dizendo o seguinte, serão preferencialmente por servidores com formação superior. Preferencialmente, não está obrigando, por isso que eu coloquei em negrito, né? Ó, com formação superior. Preste atenção, isso é preferencialmente, tá? Preferencialmente. E você pode ter certeza que o examinador ele vai pegando essas coisinhas aqui, ok? Como fez essa questão? Vamos fazer mais uma questão aqui. TRE 8, CESP 2016, cargo de analista. Com base no disposto da Lei 11.416, as funções comissionadas, atenção, eu disse funções comissionadas, não comissões, não cargos em comissão, de natureza gerencial, somente podem ser exercidas por servidores com formação superior. Essa questão está errada, porque a lei não diz que é somente. O que a lei diz? A lei diz que são preferencialmente ocupados aí por formação superior. Então, o erro está somente na palavra somente, né? Puxa, professor, estou gostando, professor. Então, se eu tiver esse nível de atenção, eu vou conseguir acertar todas. Essa lei é muito fácil, ok? Vamos lá, né? Parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º. Ainda tratando da função comissionada, tá? O que ele vem trazer?
que o parágrafo 3º traz, gente? Ele vai trazer uma especificação muito importante para a função comissionada. Ó, consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial. Funções comissionadas de natureza gerencial. Ou seja, o cara ele é chefe. E para o cara ser chefe, né, são aquelas que hajam vínculo de subordinação, ou seja, pessoas vinculadas a ele, tá? Porque ele não vai ser chefe de si mesmo, ele vai ser chefe da equipe, entendeu? Então ele não vai ser chefe de si mesmo, ok? E poder de decisão. E claro que essa subordinação nós temos aí 2 sentidos, tá? Para baixo e para cima. Para baixo significa que tem pessoas que são vinculadas a ele, e para cima significa que ele responde também para um outro chefe. Então, todo mundo que ocupa uma função comissionada, ele tem um superior. Então, para o cara ser uma função comissionada com natureza gerencial, ele tem que ter vínculo de subordinação e poder de decisão. Tá? Poder de decisão. Atenção, essas 2 características são apenas e exclusivamente para os cargos, as funções com foco gerencial. Especificadas no regulamento, exigindo-se do titular a participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Ou seja, então é o seguinte, tá? Este cara aqui, que é o gerencial, ele vai ter vínculo de subordinação, poder de direção, especificados no regimento interno, e ele vai ter que participar em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Então, ele é obrigado a fazer esse curso. Professor, eu entendi. Então, a função comissionada é isso. Ok. Então, nós estamos trazendo aqui elementos diferentes. O que ele está falando aqui, o legislador? Cara, você pode sim ocupar um cargo gerencial. Só que você tem que fazer um curso. Está lá, está escrito isso. Professor, eu fui nomeado, fui designado. Nomeado é para cargos em comissão. Eu fui designado para ocupar uma função de confiança gerencial. Eu tenho poder, poder de decisão e eu tenho vínculo de subordinação. Mas eu não tenho curso, eu posso, professor, fazer? Caso real. E aí, eu não tenho curso de formação gerencial oferecido pelo órgão. E aí, o seguinte, o parágrafo 4º vai tratar sobre isso. Ó, os servidores designados para o exercício de função, servidores designados, atenção, para o exercício de função comissionado. Pegadinha de prova. O examinador coloca tudo igual, troca a palavra designado e coloca nomeados. Os servidores nomeados para o exercício de função comissionada. Está errado, porque a nomeação é um instituto para os cargos em comissão. O instituto para a função comissionado são designados, tá? Não esquece disso, hein? Isso você só aprende aqui com o professor Luiz. Vamos lá, de novo. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não, olha só, tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial, oferecido pelo órgão, deverão fazê-lo no prazo de 1 ano da publicação do ato, a fim de obtiverem a certificação. Está aí. Então, é aquilo que eu falei para você. O cara foi nomeado, tá? Desculpa, ele foi designado para a função de comissionado. Ele não tem um curso. Qual que é o prazo? 1 ano. E aí? Aí, claro, colocou 1 ano ali. O cara aqui, ó, olha aqui, as 3 palavrinhas mágicas para o cara mexer e fazer uma questão top para vocês, né? Coloca 2 anos, coloca 6 meses ali. Não, é 1 ano. Então, esse aqui é o prazo. Bacana? Fechou? Então, esse aqui é o cara. Professor, e o parágrafo, professor? 4º, 5º. O parágrafo 5º diz o seguinte: uma vez ele designado para a função comissionada, ele tem que fazer o curso regularmente, ou seja, o desenvolvimento gerencial. Tem que fazer esse curso a cada 2 anos. Ok. Parágrafo 5º. A participação dos titulares de funções comissionadas, né, que trata o parágrafo 4º, o curso deste artigo, em cursos de desenvolvimento gerencial, é obrigatório, ó a palavrinha forte, é obrigatória, a cada 2 anos, sobre a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. Ou seja, então, em 2 anos tem que fazer esse curso de reciclagem. Fechou? Vamos lá. TRE 8, CESP 2016, cargo de analista.
Com base nas disposições da Lei 11.416 de 2006, as funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem vínculo de subordinação e poder de decisão. E aí, professor? Poxa, professor, isso aqui é importante, sim. Exatamente isso. Somente as designações das funções comissionadas de natureza gerencial que são exigidas, vínculo de subordinação e poder de decisão. Lembrando que esse vínculo de subordinação é de dois sentidos. Vai ter pessoas sob a sua responsabilidade, você vai ter que gerenciar pessoas, por isso que é gerencial, você vai ser chefe, você tem que ter decisão correta. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, considera-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Bacana? Bacana. Vamos ampliar um pouquinho isso aqui. O cara não tem um curso. E aí? E aí o parágrafo 6º fala o seguinte. Aliás, o parágrafo 4º fala o seguinte: você não tem um curso, mas é o seguinte, você não tem um curso, você pode fazer em 1 ano. Pronto, fechou? 10. Com o professor Luiz você aprende, cara. Vamos para frente aqui. Parágrafo 6º, tá? O que acontece agora? Vamos lá. Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão oferecidos em regulamento. Ou seja, gente só, vem comigo aqui. Nós temos aqui funções comissionadas, 2 tipos de funções. Aquela gerencial, na qual você vai ser chefe. Essa gerencial você tem que ter subordinação e poder de decisão e tem que fazer o curso, não é isso? Bacana. E tem a não gerencial. Essa não gerencial, a natureza não gerencial serão estabelecidas em regulamento. Não gerencial em regulamento. São quantas funções? 2 tipos, gerencial e não gerencial. TRE 8, CESP 2016, analista. Com base no disposto da Lei 11.416, os critérios para o exercício da função comissionada de natureza não gerencial, é outra coisa, se inserem na discricionariedade administrativa da autoridade responsável pela nomeação. E aí, professor, o que está falando aqui, cara? Isso aqui é uma questão muito top, cara, essa questão aqui. Tem muita interpretação. Olha só. Então, nós temos de natureza gerencial e não gerencial. A não gerencial, tá? Nós lemos aí no parágrafo anterior, olha só, os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial, os critérios, tá? Os critérios. Não os critérios, né? Serão estabelecidos no regulamento. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser vinculado ou discricionário? Vinculado. Ou seja, o gestor, para designar alguém numa função comissionada não gerencial, ele só pode, desde que ele está vinculado o quê? Aos critérios definidos no regulamento. Ele não pode ter um ato discricionário. É isso que está cobrando. Ou seja, o cara que cobrou, que elaborou essa questão, o examinador, ele é um cara que conhece muito de legislação, ele é um cara que conhece muito de direito administrativo. Aqui nós estamos trazendo um pouquinho o quê? Assuntos de direito administrativo para vocês. Então, essa questão aqui ela está errada. Por que ela está errada? Porque não gerencial, se insere, não se insere. São o quê? São vinculados, os critérios serão vinculados o quê? Ao regulamento e não na discricionariedade. Isso aqui, discricionariedade é o poder, a liberdade que ele tem para decidir de acordo com as convicções da autoridade responsável, tá certo? E outra coisa errada, que ele está aqui, ele está aqui, função comissionada, pela nomeação. Ele não é nomeado, ele é o quê? Designado. Então, a resposta está errada. Tá? 2 erros aí para vocês, nomeação ou discricionalidade. Então, o examinador aqui deu 2 chances para vocês. Bacana? Vamos lá. Agora, o seguinte. Nós falamos tudo sobre as funções comissionadas. As pessoas são designadas. Agora, o legislador aqui, ele detalhou as hipóteses de quê? De cargos em comissão. Aqui são nomeados, Pelo menos 50% dos cargos em comissão. Parou tudo.
Lá na função, são quantos por cento? 80% destinado para quem? 80% são destinados para quem? Para os membros da carreira, não é isso? E aqui são 50%. Ó. Pelo menos 50% dos cargos em comissão, a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes no seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento. Bacana? Olha que interessante. Questão de concurso aqui, hein? Função, 80, cargo, 50. 8. Para investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será exigida a formação superior. E na função, professor, exige-se nível superior? Não, lá ele fala preferencialmente. É diferente. Preferencialmente. E aqui ele já exige, né? Mas aí ele coloca aqui, ressalvadas as situações constituídas, tá? Ou seja, deve ter alguns casos específicos, ok? Será exigida a formação superior, aplicando-se os dispostos nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo quanto aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. Professor, qual que é o parágrafo 3º? Aquele que fala da função comissionada para cargos gerenciais. O que fala o 3º? Que o cara tem poder de decisão e vinculado à subordinação. Ok. O que diz o 4º? Se o cara é nomeado na função e não tem o curso, ele tem que fazer o curso em 1 ano. O que diz o 5º? O 5º diz o seguinte, que em 2 anos ele tem que passar para a reciclagem e fazer o curso do órgão. Pronto, olha aí. Pronto aqui, isso aqui que trata isso aqui. Bacana, 10. Entenderam aí, gente? Né? Bacana, né? Vamos lá. Fazer um exercício para vocês aí. Ó, TRR Rio Grande do Sul, Consulplan 2008, cargo de técnico. Os percentuais mínimos de cargos em comissão e funções comissionadas destinados para serem exercidos por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União serão, respectivamente, vamos lá, cargos em comissão, quantos? 50. Tem 2 hipóteses. Funções, 80, ou seja, letra E. Professor, onde que está isso aqui, professor? Isso aqui está tudo no artiguinho 5º. O artiguinho 5º aí da lei, você tem esses 2 dispositivos. 10, 10. Pronto, está aí. Fácil, né? Rapaz, não adianta, cara. Você tem que estudar. E essas leis específicas aí, cara, se você não prestar muita atenção, você tem tudo para você errar, porque é muito detalhe, é muitas coisinhas, mas é tranquilo. Vamos lá. Artigo 6º, né? O artigo 6º, ele trata da vedação ao nepotismo. O que é nepotismo? Nepotismo é ocupação de cargos públicos, né, por familiares, amigos, parentes da pessoa que tem o poder. Então, isso que é o nepotismo. É claro que o nepotismo ele é combatido, né, pelas leis, pelo judiciário, pela sociedade. Então, claro que a Lei 11.406, que vai definir as regras, né, as regras das carreiras de pessoal, trouxe a vedação do nepotismo através do artigo 6º. Vamos ler comigo aqui. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão e funções comissionadas de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive dos respectivos membros e juízes vinculados. Pronto, parou. Então, olha só, isso aqui é o nepotismo. Vamos ler de novo. Ó. Então, é vedado, é proibido. A nomeação, nomeação, cargos em comissão, designação, funções comissionadas, para os cargos em comissão e funções comissionadas. Viu como consegue entender? Ó, de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta, tá? Linha reta ou colateral, até o 3º grau. Marque esse 3º grau. Inclusive os respectivos membros e juízes vinculados. Pronto. Agora vamos falar da exceção. Salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo. Ó, o cara passou no concurso, não tem nepotismo nenhum. Das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado
determinante da incompatibilidade. Ponto bacana, bem escrito, bem claro esse cara aqui. Fechou? Então, esse aqui é o artigo 6º, que traz a vedação do nepotismo, né? Inclusive, o judiciário tem que dar o exemplo, porque eles que vão estar julgando aí os casos de nepotismo, né? Do ingresso na carreira, né? Vamos lá do ingresso na carreira. O que é o ingresso? Você foi aprovado em concurso público, você vai ser nomeado, vai tomar posse, vai entrar em exercício na carreira. Então, aqui são as regras do ingresso na carreira. Vamos comigo aqui, vem cá. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo, atenção, essa aqui é a regra, só para o efetivo. Você sabe que temos aí outro provimento, que é a designação na função comissionada, e na nomeação no cargo comissionado não se aplica aqui, viu? Que são cargos de confiança. Das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, dar-se-á no primeiro padrão da classe A, respectiva, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vamos comigo aqui. O que está falando aqui? Tanto o analista, o técnico e o auxiliar, eles vão entrar sempre no A1. A vai ser a classe, tá? 1 vai ser o padrão, ok? Então, o provimento inicial para o servidor desenvolver a sua carreira no judiciário será no A1, tá? E claro, sempre após o que? Aprovação em concurso público. Essa aprovação do concurso público, inclusive, é uma obrigação constitucional previsto no artigo 37, inciso 2º, que nós vamos ler esse dispositivo já já. Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Ou seja, então, no processo seletivo, no concurso público, ele pode colocar uma fase de quê? De curso de formação. Curso de formação muito comum aí para concursos da magistratura, para concursos da área de gestão, para delegados, enfim, diversos concursos aí nós temos aí um programa de formação, né? Polícia, principalmente. Então, tem essa possibilidade. O examinador pode querer saber isso de vocês. No concurso, pode ter um curso de formação? Pode, de acordo com o artigo 7º, parágrafo único, ok? Professor, você falou de concurso, falei. Então, aqui eu sempre procuro, papo reto com vocês, fazer o seguinte, fazer sempre um reforço pedagógico para um aluno. Então, eu sempre trago algum dispositivo da Lei 8.112, da Constituição. O artigo 37, inciso 2, esse artiguinho aqui, esse inciso que trouxe a obrigatoriedade da realização do concurso público. Graças a Deus, olha, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, e aqui foi alterada a redação para a emenda constitucional número 19. Bacana? Vamos lá. De volta ao nosso estatuto. Artigo 8º, né? O que é o artigo 8º? O artigo 8º vai definir os requisitos de escolaridade dos cargos. Quais são os cargos? São 3. Analista, técnico e auxiliar. Para o cargo de analista, o curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionada com a especialidade, se for o caso. Então, atenção, regra geral, isso pode ser cobrado em concurso. Sempre, 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 analista sempre vai ter que ser nível superior. Técnico, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso. E para o cargo de auxiliar, ensino fundamental. Então está fácil. Auxiliar, ensino fundamental, técnico nível médio e analista nível superior. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos a formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados no edital do concurso. Ok, além desses requisitos de escolaridade, que está dizendo, ele pode exigir outros requisitos. E esses outros requisitos, detalhe, tem que estar onde? No RI. O que é o RI? O RI é o regimento interno. Bacana? Então, essas aqui são as regras de ingresso, tá?
Então, aqui nós falamos dos requisitos e falamos também do provimento inicial, que é na classe A1. Né? Desenvolvimento da carreira. E agora, professor? No bloco anterior, nós falamos do ingresso. Então, todo mundo vai entrar onde? Ele vai entrar na primeira classe, que é a classe A, e qual padrão? 1. Então, no A1. E aí, professor? A partir daí, você vai ter toda uma carreira para ser gerenciada, toda uma carreira a ser cumprida. Então, você vai se movimentar nessa carreira. Eu sempre digo que é bola de neve, sempre cresce para cima, né? Lembrando que cada movimentação dessa, eu garanto para você o seguinte, que você tem um aumento salarial, né? Um aumento salarial. Então, todo mundo quer desenvolver. Então, o desenvolvimento da carreira é a movimentação dentro da carreira, ok? O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo, detalhe, esse desenvolvimento é exclusivo para os servidores de cargo efetivo. Das carreiras dos cargos de pessoal do Poder Judiciário, dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. Ou seja, tem que saber? Tem. Vão comigo. O desenvolvimento vai se dar através de 2 instrumentos, progressão funcional e promoção. Progressão está relacionada ao padrão e promoção às classes. Tem que saber? Tem. Parágrafo 1º, vai falar do quê? Da progressão funcional. O que é progressão funcional? Progressão funcional. Progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe. Então, é o seguinte, cara, a classe tem 5, 6 padrões. Tem um A, aí tem a classe. Vamos fazer um mapinha aqui para vocês. Ó. Então, nós temos aqui o A e nós temos o B, ok? Aí nós temos o C, tá? Exemplo isso aqui, viu, gente? Exemplo. Então, aqui você tem o A, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é a progressão, cara? Ó, você está aqui. Ó, tá? Isso tudo aqui é progressão. Ó, do 1 para o 2, progrediu, dentro da mesma classe. Do 2 para o 3, ó, 3 para o 4. Professor, daqui para cá é progressão? Não, é o quê? Promoção. Então, progressão é só neste ambiente de cada classe. Isso cai? Não, isso não cai. Progresso, né? Progressão. Vamos apagar aqui, já é progressão. Bacana? Isso não cai, isso despenca. Então, a progressão é entre os padrões da mesma classe. Ok? Vamos lá. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, ou seja, de 1 por 2, dentro da mesma classe, A, B, B. Observado o interstício de 1 ano, ou seja, o que acontece agora? Parou aqui. Aqui nós conceituamos o quê? O que é progressão? Daquela parte até o final desse parágrafo vai definir quais os requisitos para a progressão. Você não progride você não progride da forma que você deseja, de acordo com a lei. Olha só, observado o interstício de 1 ano. Então, você tem que ficar 1 ano naquele padrão para você ir para o próximo padrão. Sob os critérios fixados em regulamento, ou seja, critérios fixados no regulamento, então o regimento interno vai trazer essas regras, e de acordo com o resultado da avaliação formal de desempenho. Então, nós temos aí três itens para progressão. Critérios para progressão. Tá? Para progressão. 1 ano. 2, critérios contidos, né, do RI, Regimento Interno. E o terceiro critério para progressão, você tem que ser AD, avaliado, submeter a avaliação de desempenho. São 3 coisas que dizem ali. 1 ano, dentro daquele padrão. Critério do RI, que tem lá. Critérios para avaliação e avaliação de desempenho. Ok? Então, está aqui para vocês as regras de progressão. Fechou? Fechou. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Exercício aí para praticar, né? TRE São Paulo FCC 2012, cargo de técnico. Marcelo
técnico, judiciário, área de apoio especializado, o cara definiu, hein? Do Tribunal Regional Eleitoral, foi movimentado de um padrão para o seguinte. Opa, de um padrão para o seguinte. Dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, conforme critérios regulamentares aplicados, ou seja, está no regimento interno, e de acordo com a avaliação formal de desempenho, AD. A situação posta caracteriza o quê? Gente, esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui é a progressão funcional, é a letra E. O que é a promoção? A promoção é entre classes, né? Professor, aproveitamento. Aproveitamento, o que acontece? Quando extingue aquele órgão, a pessoa está solta, vai se reaproveitar, vai ser aproveitado, né? O que é? Vai ter o aproveitamento. O que é a redistribuição? Ele vai ser redistribuído. Então, no caso aqui, a letra E. Questão muito fácil aí para o aluno que estudou comigo, né? Com certeza, né? Vamos lá. Vamos agora falar da promoção, gente. O que é promoção? Promoção não é oposto, é outro instituto, né? A progressão é entre classes e a promoção a progressão é dentro da classe e a promoção é entre as classes. É a movimentação do servidor. A progressão é dentro da classe e a promoção é entre as classes. É a movimentação do servidor do último padrão de uma classe, para o primeiro padrão da classe seguinte. Ok, observado o interstício de 1 ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior. Dependendo cumulativamente do resultado da avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido preferencialmente pelo órgão na forma prevista da regulamentação. Ou seja, vamos lá. Promoção. Para você ser promovido, tá? Antes dos critérios da promoção, vamos colocar um caso prático. O cara está aqui, técnico judiciário. Ele está no 5, padrão 5. Ou seja, ele chegou no ápice do 5. Tá? Quando ele passar para a referência 6, automaticamente ele já está na classe B. Então, aqui houve a promoção. Tá? A promoção, o objetivo da promoção é o seguinte, avaliar o conhecimento do servidor. Quanto mais conhecimento que ele tem, mais ele deve ganhar. Isso é o norte da gestão de pessoas sobre a promoção. A progressão, ele visa avaliar o que é a experiência do servidor no cargo. Um cara que entrou hoje e o cara que tem 15 anos, qual que tem aí mais desenvoltura para desenvolver as suas atividades? É claro que é o cara que está, teoricamente, o cara que está mais tempo. Porque ele tem mais experiência, ele conhece mais o órgão, ele conhece a estrutura, então assim que funciona. E aqui que está falando aqui, as regras de promoção, né? Promoção. Então ele tem que passar, ele tem que estar, então ele não pode, por exemplo, estar no 2 aqui, só porque ele fez o curso, ele passar para cá, para o 6. Ele não pode fazer isso. Obrigatoriamente ele tem que sair do 5, tá? E para o 6. Tem que ficar um ano, ok? É 1 ano. Ele tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. Ele tem que ter os critérios, ok? Os critérios lá do regimento interno. E ele tem que fazer o curso de formação para mudar de classe. Ele tem que ter um curso de formação. Esse curso, é claro, que vai ter lá a definição do regimento interno. Então, isso que vem a ser a promoção. Entenderam, gente? Então, a promoção. Então, promoção sempre vai ser de uma classe para outra. É importante vocês saberem disso e saberem também quais são os critérios de promoção estabelecidos na lei. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês, né? Vou voltar aqui para vocês um pouquinho, para vocês entenderem o seguinte, para, de novo, para fixar os critérios. Interior, dependendo cumulativamente do resultado da avaliação formal de desempenho, AD, e da participação do curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente pelo órgão. Eu falei lá dos critérios. Não está certo, prevista em regulamento. Então, sempre tem um regulamento. O regulamento vai detalhar tudo. Bacana?
Tempo, 1 ano. Fechou? Fechou. Então, temos aí a promoção. 10º. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas competências, instituir Programa Permanente de Capacitação. Então, aqui tem um PPC, né? Programa Permanente de Capacitação, destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade. O que está falando aqui? Que o Poder Judiciário, né, todos esses órgãos aqui são aqueles órgãos que exercem a liderança do Poder Judiciário, da União, eles têm a obrigação de quê? De instituir o Programa Permanente de Capacitação. Bom, terminamos essa parte, tá certo? Terminamos essa parte. Agora nós vamos falar o seguinte, vamos falar de outro capítulo que é da remuneração. Tá? Remuneração também costuma ser cobrado muito em prova. Professor, aqui é política de subsídios? Não, não é política de subsídios. Então é o quê? É vencimentos básicos, né? Então está aqui. Primeiro, a remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico e pela gratificação judiciária, né? Acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na lei, pela lei. Então está aqui para vocês. Professor, então qual que vai ser, professor, a remuneração? A remuneração do cara vai ser vencimento básico mais a gratificação. Então está aqui. Tem que saber? Tem. Tá? Isso aqui é importante. Importante também que nesse capítulo da remuneração, o legislador criou outras gratificações específicas. E com certeza o cara que está fazendo a prova vai falar, puxa, o cara não prestou atenção, o cara não leu essas gratificações específicas. Artigo 12º, está aqui. Os vencimentos básicos das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário são constantes no anexo 2 desta lei. Vencimentos básicos. Ok, vamos lá para a tabela. Então, vamos lá para o anexo 2. Então, aqui nós temos uma coisa interessante. Então, aqui nós temos aqui, né, os 3 cargos, né, auxiliar técnico e analista. Nós temos as classes, sempre 3 classes, e nós temos sempre os padrões. São 13 padrões aí para cada cargo, né? A1, A2, tá? Estão todos aqui, né? E aqui nós temos os vencimentos. Só para vocês terem uma ideia aqui, o cara sempre entra no A1, né? Vamos pegar aqui o analista judiciário, ó. 5.189,71. O último, ó, 7.792. Só que é o seguinte, essa lei não é de 2006? Sim. Olha só, redação dada pela Lei 13.317 de 2016. Ou seja, uma lei bastante recente. O que tem essa lei, cara? Vocês lembram que uns 2 anos aí, ficou na mídia, aquele suposto aumento do judiciário, da União? Lembra aquele aumento, 80%, 200% de aumento para o pessoal? Vocês lembram disso? Então, essa briga, essa reivindicação do Poder Judiciário resultou nada mais, nada menos do que nessa lei, que é a lei aí, que é a lei que eu estou passando para vocês, que é a lei 13.000, a lei 13.000, deixa eu ver aqui, a lei 13.317. Então, olha só, altera dispositivos da lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário e da outros providências. Então, aqui tem essa lei, ó. O anexo 2 da lei, né? O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês o seguinte, que essa lei é uma lei de aumento do Poder Judiciário da União. Só que ele concedeu a administração pública, o governo, concedeu esse aumento em parcelas escalonadas até 2019. Olha só, então alterou o anexo 2 da lei 11.416, passa a ser constante no anexo 1 desta lei. Ok, que eu mostrei para vocês.
A diferença entre o vencimento fixado por esta lei e o decorrente da lei tal, ok, será implementada em parcelas sucessivas não cumulativas conforme anexo 2 da lei, observado o seguinte. O que acontece aqui? Aí ele vem aqui, ó. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele colocou 1,5% a partir de 1º de junho de 2016, 3% a partir de junho de 2016, 5% a partir de 1º de novembro de 2016, 6% a partir de junho de 2017, 7% a partir de 1º de novembro de 2017, 8% a partir de 1º de junho de 2018, 9% a partir de 1º de novembro de 2018 e 12% a partir de 1º de janeiro de 2019. Né? Então, nós temos aqui, para vocês, aqui um aumento escalonado da categoria. Tá? Isso que eu quero passar para vocês. Mas, professor, e aí, professor? Esse negócio, professor, está já, a aula do senhor, a minha aula, a aula do professor Luiz já está atualizada? Sim, já está atualizada de acordo com esse aumento. Então, ou seja, até 2019 aí, a galera vai ter um aumento. Então, aquela tabela que eu passei para vocês é referente ao quê? Ao vencimento básico. E nós sabemos que nós temos vencimento básico e nós temos também a gratificação judiciária. O artigo 13 trata da gratificação judiciária. Será calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2. Ou seja, comigo aqui, você tem esse cara aqui, então, a lei de 2016, ele aumentou o percentual. Então, será o quê? De 140%. Só que esse 140%, ele escalonou. Olha só, o percentual previsto no caput será implementado gradativamente sobre os valores fixados no anexo 2 desta lei e corresponderá a 97% a partir de 1º de junho, aí ele vai indo, todos os dias aqui, né? 104, 108, 113, 122, 125, 130 e o último, que é a partir de 1º de janeiro de 2019, que vai ser integralmente, que vai ser os 140%. Então, o cara vai ter o vencimento básico, mais 140% a partir de 1º de janeiro de 2019, ok? Professor, isso pode cair na prova? Cara, muito difícil cair na prova, né? Mas por que o senhor explicou? Cara, porque o cara entra no órgão, ele quer saber todos os seus direitos, ele quer saber quanto vai ganhar. E essa aqui é a aula para explicar isso, tá? Vamos lá, parágrafo 2º, comigo. Os servidores retribuídos, né, que vão receber o salário, né, pela remuneração do cargo em comissão e da função comissionado, então ele vai ter dois cargos, duas funções aí, né, duas hipóteses, né, constantes no anexo 3 e 4 desta lei, respectivamente, bem como os sem vínculo efetivo com a administração pública não perceberão a gratificação que trata esse artigo. Então, ele está falando aqui que essa gratificação aí é a gratificação judiciária, tá? O cara que ocupa, atenção, o cara que ocupa cargo em comissão e função comissionada, mais aqueles que não têm vínculo efetivo, não receberão esses 140%. Faz sentido? Com certeza, né? Faz sentido, com certeza. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 3º. Ele vai continuar o pensamento do parágrafo 2º. Qual que é o trabalho do parágrafo 3º? Elencar mais algumas pessoas que não vão receber a gratificação judiciária. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido, o cara que foi cedido para o outro órgão, não perceberá, durante o afastamento, a gratificação que trata deste artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, na condição de optante, de remuneração do cargo efetivo. Então, aqui está colocando aqui que o cara que está cedido, ele não vai receber, salvo, olha aqui, o cara que está prestando serviço lá para trata esse artigo, né, na função para
A gratificação que trata esse artigo, salvo na hipótese de cessão para o órgão da União para a fundação da Previdência Complementar. Ou seja, ele tem que estar lá na Previdência Complementar, aí ele pode receber, mas desde que seja optante, né? Professor, como assim optante? Cara, então ele tem um salário. Então, optante você tem que optar por duas situações. Qual que é a primeira situação? Qual que é a situação do optante? Vou explicar para vocês aí. Eu sou servidor da Justiça Federal de Mato Grosso. Bacana, sou lá analista, tranquilo, estou na minha, de boa, de boa. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar lá nesse órgão aqui. Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Opa, bacana, eu vou, né? Aí eu vou para lá, tá? Eu vou para lá. Chegando lá, eu vou ocupar um cargo, tá? Um cargo de gerência. Vamos supor que aqui eu ganho R$10.000. E esse cargo eu ganho 6 mil. Então eu vou para lá, para o órgão, e lá vou ganhar 6 mil, aqui é 10. Aí eu posso utilizar o instituto da opção. Você não pode receber os dois salários, 10 e mais 6, não pode. Não pode, você tem que optar por um. E você sempre opta por o maior. Então, se você optar por o daqui, da Justiça Federal de Mato Grosso, você vai levar a gratificação contigo. Ok? Isso que está dizendo o artigo. Ah, professor, mas eu vou para lá, eu ganho 10, lá eu vou ganhar 20, que é o normal. Você tem que ganhar mais, né? Claro, né? E aí você optou por cargo de lá. Nesse caso, você não vai levar a gratificação judiciária. 10, né? Artigo 14. Agora a gente vai falar sobre um outro instituto. Então, nós falamos aqui, remuneração, vencimento. Falamos o vencimento, falamos que tem uma lei aí, a de 2016, que deu um bom aumento para o judiciário, mas parceladinho, mas deu. Falamos de quê? Falamos da gratificação judiciária e agora a gente vai falar do adicional de qualificação, ou seja, o legislador concedeu mais um benefício para os servidores. E claro que todos têm que aproveitar. Vem comigo aqui. Artigo 14. É instituído o adicional de qualificação aqui, destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamentos, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Ok. Então, ele está acontecendo o quê? Ele está dando um adicional. E todo adicional é dinheiro. Parágrafo 1º. O adicional que trata deste artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para o ingresso do cargo. Claro, né? Professor, eu tenho lá, professor, um curso superior de Direito, mas o cargo exige o nível superior de Direito. Então, você não pode receber isso aí. Tá? Não pode. Tá? Você não pode acumular. Tá? Não pode acumular. Vetado. Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação na forma da legislação, ou seja, só diploma aí que é reconhecido oficialmente pelo governo. Parágrafo 4º, serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração mínima de 360 horas. Pronto, então aí. Professor, curso de 240 horas. Não. No mínimo 360. 480? Pode, porque é mais de 360. Tá? Ah, será que esse cara aqui cai? Esse aqui caiu. Né? Caiu. Quer ver? Olha, ó. Vou fazer uma questão. TRE Ceará FCC 2012, cargo de técnico. O adicional de qualificação AQ previsto na Lei 11.416 é... O que é aqui? Adicional de qualificação. Devido somente para a conclusão de curso de pós-graduação, estrito sensu, com duração mínima de 500 horas. Qual que é o erro da questão? Gente, ele é duração mínima de 360. Você pode até ter um curso de 520, porque é mais do que 360. Então, está errada essa alternativa. B. Devido somente para a conclusão de curso de pós-graduação, estrito sensu, independentemente da duração do curso. Está errado. Ou seja, só aqui a gente já está vendo que o examinador quer saber qual que é a carga horária prevista na lei. Né? C. Devido para conclusão de curso de pós-graduação, lato sensu,
desde que o curso tenha duração mínima de 420 horas. Isso está errada. D, devido para a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, ok, lato sensu, tá? Lato sensu. O erro também está aqui, ó, estrito sensu está errado, estrito sensu está errado, aqui é lato sensu, tá? Desde que o curso tenha duração mínima de 360 horas. Corretíssima a alternativa D. Indevido para qualquer curso de pós-graduação, com exceção de doutorado. Não tem nada a ver isso aí, eu não falo isso a lei. Só voltando um pouquinho, ó, parágrafo 4º do artigo 14 diz o seguinte: serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração lato sensu, lá tinha escrito várias questões, estão erradas, né? No mínimo 360 horas, né? Ou seja, questão a letra B, uma questão muito fácil aí, e tenho certeza que muitos alunos aí penaram para fazer essa questão porque não leram a lei. Tá? Parágrafo 5º do artigo 14 diz o seguinte: o adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título ou diploma forem anteriores à inativação, excetuando-se o cômputo do disposto no inciso 5º do artigo inciso 5 do artigo 5º. O que diz o 15? O 5. Nota aí, regra da paridade. O que é a regra da paridade? Todos os benefícios do pessoal da ativa estendem-se para os inativos. Está aí. Isso que é a regra da paridade. Muito bom, muito bom. Inclusive, isso é um motivo, gente, de que muitos servidores, muitas pessoas queiram entrar no serviço público. Essa é a regra da paridade. Só que a regra da paridade é o seguinte, cara, se está lá um curso, se você fez um curso de especialização de 360 horas, tá? Depois que você foi para a inativação, que aposentou, não conta. Você tinha que ter feito esse curso antes. Está aí para vocês, né? Parágrafo 6º. O adicional também é devido ao técnico judiciário portador de diploma de curso superior. Então, o cara técnico, nós sabemos que o cara de técnico é nível médio, né? É nível médio, mas ele tem um curso superior. Então, tendo qualquer curso superior, o cara já passa a ter direito ao tal do AD. Professor, quanto que é esse AD? Qual que é o valor do AD? Primeiro, o valor é definido em percentuais. E esses percentuais são definidos pelo artigo 15º. Tá? O adicional de qualificação AD incidirá sobre o vencimento básico do servidor da seguinte forma. Primeiro, 12,5% para quem tem o título de doutor. É que é bom decorar isso aqui. 2, 10% para o mestre. 7,5% para o especialista. 4, vetado. 5, 1% ao servidor que possui conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%, né? Ou seja, o cara pode ter aí 360 horas, né, de treinamento comprovado. Isso aqui que está dizendo para estender lá para o cara da regra da paridade, voltar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Inciso 5º do artigo 5º. Então ele pode, né? Ele pode ter feito esse cara aqui, ó, ele pode ganhar esse cara aqui. 5% para os técnicos judiciários portadores de diploma de nível superior. Esse cara aqui foi incluído agora nessa lei aí 13.317. Bacana? Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de 1% dentro dos previstos no inciso 1, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o 4 foi o quê? Foi vetado do caput deste artigo. 1, doutorado. 2, mestre. 3, especialista. Eu, professor Luiz, eu tenho um curso de especialista. Eu tenho um curso de especialista. Eu tenho um curso de mestrado e um doutorado. Então, eu quero os 3. Não, não pode. Aqui está falando que é um só. O que você pode acumular, o que não está aqui, que é o inciso 5. Tá? O inciso 5 é aqueles 3% que você pode ter de curso, treinamentos oficiais, conjunto, cada 120 horas você tem direito a 1%. Esse você pode acumular. Excelente pergunta para concurso, hein? Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previsto no inciso 5 deste artigo serão publicados num prazo de 4 anos a contar da data da conclusão da última ação que totalizou no mínimo 120 horas. Ou seja, fazer curso dá dinheiro.
Parágrafo 3º. O adicional que trata a qualificação será devido a partir, olha que coisa interessante, a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Gente, a partir do dia. Então, eu formei ano passado, viajei, o órgão entrou em recesso, não sei o quê, demorei 6 meses para apresentar o papel lá. Mas eu estou requerendo do dia que eu formei. Não, não pode. Tem que ser do dia da apresentação. Professor, isso aqui não pode cair em concurso. É muito fácil, é muito óbvio, né? Gente, questão de concurso várias questões de concurso são óbvias, são claras. Você não pode, você tem que estudar tudo. E caiu, olha só, essa questão. STF, CESP 2018, cargo de analista. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da conclusão do curso de especialização. Não é a partir do dia da conclusão do curso, é a partir do dia que você apresentou, o dia que você levou, protocolizou no órgão o seu diploma. Tá? É você que tem o dever de agir, não é o órgão que tem que procurar isso aí, você que tem que ter o dever de agir. Então, está errada a questão, uma questão aí, ó, Supremo Tribunal Federal, tranquila, né, fazer uma questão dessa aí. Bacana, vamos continuar. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido, o cara que foi cedido, o cedido não recebe a gratificação judiciária. E o cedido também não recebe o AQ, que é o adicional de qualificação. Tá? Não perceberá, durante o afastamento, o adicional que trata este artigo. Aí vem salvo, exceção, marré, na hipótese do cara ir lá para a Fundação de Previdência na condição de optante, nós explicamos, né? Então, mesma coisa. O cara foi lá, cedido, não recebe nem a gratificação e não recebe nem a que, adicional de qualificação. Mas se for para esse órgão aqui e ele optar pelo maior salário, se esse aqui for maior salário, ele leva os dois. Fechou? Ok. O artigo 16 é uma outra gratificação. Agora é a GAI, gratificação de atividade externa. Tá? É outra coisa. Tá? Nós vimos vencimentos, nós vimos a gratificação judiciária, vimos a AQ, que é adicional de qualificação, agora é a GAI. Essa GAI tem uma particularidade. Somente um sujeito que ocupa o cargo específico que tem direito aos 35% da comissão. Fica instituída a gratificação de atividade externa. Cara, falou atividade externa, aquele cara que vai para fora. Quem que é o cara que vai para fora? Falamos isso lá atrás no artigo 4º, parágrafo 1º. Quem que é? É isso mesmo, é o oficial de justiça avaliador. Devida exclusivamente, ó o vermelhão aqui, ó, aos ocupantes do cargo de analistas judiciários referido no parágrafo 1º do artigo 4º. Vindo aqui, ó, artigo 4º, parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, fora do órgão, né, bater perna, na forma estabelecidas pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados nas especialidades de oficial de justiça avaliador federal. Então, esse sujeito aqui, oficial de justiça avaliador federal, ele recebe vencimento básico, gratificação judiciária, adicional de qualificação e mais a GAI. Tá bom? O que mais? Bom, né? Vai aumentando, né, cara? O parágrafo 1º da GAI. A gratificação que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. Vai proibir quem não pode receber essa GAI. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionado ou nomeado para o cargo em comissão. Então, o cara ocupou o cargo de liderança, ele perde a GAI. Por quê? Porque ele vai ocupar cargo de liderança dentro do órgão, não vai precisar bater perna para fora. Não é ter externo. Se não tem externo, não tem por que ter a GAI. Faz sentido, prof? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Artigo 17 vai criar outra gratificação. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança. Atividade de segurança. Tá certo? É o inspetor e o agente. Esses caras também terão direito a 35%. Ó. Fica instituída a gratificação
de atividade de segurança devida exclusivamente, esqueci de colocar o negrito aqui, né? Puxa vida, né? Ó, aos ocupantes dos cargos de analista judiciário e de técnico judiciário, referindo ao parágrafo 2º do artigo 4º dessa lei. Vamos lá? Artigo 4º, parágrafo 2º desta lei. Aos ocupantes do cargo de carreira de analista judiciário, área administrativa, e de carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, ou outras funções externas, são conferidas as denominações de inspetor para o cara do analista, esse inspetor vai ganhar o gás, e agente de segurança judiciária vai ganhar também o gás, né? Respectivamente para os fins de identificação funcional. Então, esses caras vão ter direito a quanto, prof? Aqui, 35% no bolso. Parágrafo 1º. A gratificação que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Gente, tudo é sobre vencimento básico, ok? Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada e nomeado para o cargo de comissão. Mesmo critério lá da HAI, né, que é a gratificação de atividade externa lá do oficial de justiça. Parágrafo 3º. É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. O que esse cara falou aqui? Qual que é o objetivo desse cara aqui? O objetivo desse cara aqui é o seguinte: cara, você é segurança, então para você ter essa comissão aqui, tem a sua contrapartida. Qual que é a contrapartida? Participar desse bendito curso que vai estar definido no RI, que é o Regimento Interno. Ok, vamos lá, né? Artigo 18, perdão, está acabando já. A retribuição do exercício de cargo em comissão e função comissionada é constante nos anexos 3, 4 desta lei, respectivamente. O que diz isso? O anexo 3 vai falar o valor da comissão da função do CJ1 até a CJ4, para o cargo de comissão, e o anexo 4 vai falar a FC1 até a FC6 da função comissionada. Bacana? O valor, o dinheiro que ele vai ganhar mais por isso. Por que ele ganha mais por isso? Porque ele vai ter mais o quê? Vai ter chefia, direção e assessoramento, atividades adicionais. Parágrafo 1º. O valor fixado no anexo 3 dessa lei, anexo 3 é para o cargo de comissão, entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, adotando-se até essa data as retribuições constantes do anexo 4 desta lei. Não importa muito para a gente. Parágrafo 2º. Esse cara aqui vai para o critério de opção. Opção, lembra que eu falei que eu sou da Justiça Estadual, fui para trabalhar? Então, é esse aqui, ó. Ao servidor integrante das carreiras que trata esta lei e ao cedido do Poder Judiciário investidos em cargo em comissão e facultado optar pela remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65%. Bacana, né? Aí tem aqui, parágrafo 3º, o servidor integrante das carreiras que trata essa lei é o cedido do Poder Judiciário, investidos em função de comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo e emprego permanente acrescida dos valores constantes do anexo 8. Então, isso aqui não tem muita coisa, né? Resumindo remuneração. Parte final da aula. Nós temos aqui vencimentos básicos, artigo 12, gratificação judiciária, artigo 13, adicional de qualificação, artigos 14 e 15, gratificação de atividade externa, GAI, artigo 16, gratificação de atividade de segurança, artigo 17, mais cargo em comissão e função comissionada. Então, isso aqui são todas as verbas aí previstas pela Lei 11.416. Bom, é só fazer o concurso agora, cara. Tá lá, né? Fechando, disposições finais aqui e transitórias, para fechar nossa lei aqui. Normalmente não é costume cair isso aqui, mas vamos ler esse cara aqui, ó. Os cargos de provimento efetivo das carreiras dos não sei o quê, né, serão estruturados conforme anexo 4, 5, aliás, né, para efeito de aplicação do artigo 36 da Lei 8.112, né, a gente olha aqui. O que é esse artigo 36? Trata-se da remoção, ó. Conceitua-se como quadro da estrutura de cada justiça especializada, podendo haver remoção nos termos da lei, no âmbito dessa Justiça Federal,
da Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral e Justiça Militar. O que acontece aqui? Isso é muito comum, a remoção, né? Então, eles podem serem removidos. E essa remoção, ela é disciplinada pelo artigo 36. Vamos ler esse cara aqui, porque é de interesse de vocês. Então, capítulo 3º da remoção e da redistribuição, lá previsto na Lei 8.112 de 90. Seção 1 vai falar tudo sobre a remoção. A seção 2 vai falar tudo sobre a redistribuição. O que é remoção? Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro ou com ou sem mudança de sede. Então, isso que vem a ser remoção, né? Chama atenção, a pedido, eu quero ir para tal lugar. De ofício, o órgão mandou eu ir, é diferente. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidades de remoção. Quais são as modalidades de remoção? 1. De ofício. De ofício de interesse da administração. Você não tem que querer, você é obrigado a ir. Do interesse da administração. 2. A pedido, eu. Só que tem que ser a critério da administração. E, finalmente, o terceiro aqui que foi incluído, né? A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Esse 3 aqui, a administração é o seguinte, o que acontece? A pedido fica a critério da administração. O que é critério? Eu deixo você ir ou não. Bacana. Não, o de ofício é assim. Vai, eu quero, a administração pública precisa de você lá, você tem que ir. Acabou, você não tem escolha. A pedido, você quer ir. Aí você vai pedir para a administração. A administração não é obrigado a atender seu pedido. É a critério dela. Então, ele fala, a critério da administração. O item 3 é diferente. Você pede. Só que a administração não tem critério. Ela tem que atender. Só que ela tem que atender, independentemente do interesse da administração. Ou seja, não interessa a sua vontade. Eu pedi, você vai ter que atender. Só que você vai ter que atender somente nessas hipóteses. Letra A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que foi deslocado no interesse da administração. Então, o cara, para acompanhar cônjuge ou companheiro, o cara já é servidor público, né? Ele foi designado para tal lugar, então você tem que ir aí, marido, mulher, tem que ir, a família, claro, né? B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas e conste no seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Então, o cara está doente, você tem direito de ir. E, finalmente, em virtude de processo seletivo promovido, isso aqui são os famosos concursos de remoção, né? Ó, em virtude do processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados, né? Esse cara aqui é o famoso concurso de remoção, muito utilizado na justiça, inclusive, né? Artigo 21. No artigo 21, nós temos aqui: os concursos públicos realizados ou em andamento na data da publicação desta lei, lá em 2006, para os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União, são válidos para o ingresso nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, observadas as correlações. Isso aqui está tranquilo, isso aqui, porque na época da lei tinha alguns concursos invalidados, então está validando, né? O 22 trata do enquadramento, eu acho que não precisa. O que é enquadramento? Como ele trouxe uma nova estrutura de carreira, de classes e de padrões, diferente da anterior, então tem que enquadrar. Então aqui tem a regra de enquadramento. 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Os órgãos que se trata este artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa no âmbito das suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cada cargo e vice-versa. 25. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observando
que o respeito resolver o Supremo Tribunal Federal. O que é o artigo 25? Sonho de consumo do servidor público. O artigo 25 é a garantia da revisão geral anual, o RGA, tá? Apesar que não está aí sendo cumprido, né? 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho de Justiça Federal, ao Conselho Superior de Justiça do Trabalho, ao Tribunal de Justiça do DF e territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta lei, observada a uniformidade de critérios, procedimentos, num prazo de 180 dias, ou seja, os famosos regimentos internos, né? Artigo 27, qual que é o prazo? 180 dias. Todos esses instrumentos já estão valendo. A elaboração dos regulamentos que se trata esta lei pode contar com a participação das entidades sindicais, ou seja, o legislador está garantindo a participação dos representantes sindicais na elaboração dos regimentos. Os últimos capítulos, tá? São os capítulos aqui que entra em vigor na data da publicação, né? São algumas coisas de eficácia da lei. Bacana? Então aqui eu falei para vocês aí dos 33 artigos da lei 11.416 e assim terminamos essa grande aula. Eu termino essa aula com a sensação do dever cumprido. A gente fez em detalhes cada artiguinho desse. Tentei não deixar uma aula monótona, uma aula com bastante exercícios, uma aula com muito conteúdo, uma aula que tenho certeza que vai te ajudar no concurso público. E para isso eu trouxe essa mensagem. Não viva de aparências, elas mudam. Não viva de mentiras, elas são descobertas. Não viva pelos outros, viva por você. Estude por você. Um forte abraço, fico com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.